semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos uma família. Vamos ler mais uma vez Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Como os irmãos sabem, nosso tema hoje é a continuidade da mensagem da semana passada e da retrasada, em que temos discernido que Deus tem nos chamado a níveis espirituais elevados e tem nos feito de entender por que muitas vezes enfrentamos lutas e como podemos combatê-las e vencê-las. O texto que eu quero ler, eu vou repetir, eu li na semana passada e hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse texto para a reflexão dos irmãos. Efésios 6:10, nós vamos ler consecutivamente esses versículos. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o diabo, o dia mau, e havendo tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração agora, por favor. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero ministrar sobre todos os corações que estão aqui. Senhor, que todos eles sejam agora como uma terra fértil. Que a tua palavra, ao ser semeada, ela permaneça e venha dar muitos frutos, Senhor, para a glória do teu nome e para a bênção dos nossos irmãos. Que o Senhor dê entendimento, o Senhor também me capacite hoje para que eu possa ser um canal do Espírito Santo e traga a todos os irmãos o esclarecimento que vem daquilo que vem de ti. Que a tua bênção esteja conosco e todo espírito maligno das trevas que possa ter, de alguma forma, tentado se infiltrar para tirar a atenção, eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de sono, distração, bloqueio, que saia da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade na palavra das semanas anteriores, nós temos aprendido e fazendo algumas reflexões sobre situações que já temos vivido no passado e estamos passando no presente. Uma das coisas que ficou muito forte no meu coração foi que a realidade que vivemos hoje é uma realidade de guerra. Literalmente vivemos um momento de guerra. Quando falamos em guerra, nós estamos falando de vários tipos de guerra em vários lugares diferentes. Alguns enfrentam guerras com o marido, que não é convertido. Outros enfrentam guerra com filhos, que têm vícios. Outros enfrentam guerras com irmãos, que dão trabalho para os pais. Outros enfrentam guerras com vizinhos, que muitas vezes tiram a nossa paz na localidade onde moramos, no nosso trabalho, enfim. Somos cercados de situações diárias e quase sempre estamos em alguma guerra. Essa guerra nós também podemos chamar de luta. E nós aprendemos, e espero que isso fique no coração de vocês, que Deus, usando o nosso irmão Paulo, disse que essa luta, ela não é uma luta carnal. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isso é o nosso problema, não estão nas pessoas. Mas
A nossa luta é contra os espíritos que usam as pessoas, que atuam nas pessoas. Os que estão bebendo, o espírito de vício, os que estão adulterando, o espírito de adultério, os que estão em crise, em confusão, o espírito de guerra. E ainda que as pessoas tenham a sua parcela de culpa, elas quase sempre são potencializadas nos seus erros por causa desses espíritos malignos. O nosso irmão Paulo fala sobre isso. Ele fala que nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Porque muitas vezes nessas lutas sofremos derrotas porque lutamos contra quem de fato está tentando nos atingir. Ou melhor, lutamos contra as pessoas e não contra aquele que de fato quer nos atingir. E muitas vezes saímos perdendo. Como saímos perdendo? Uma briga num casamento pode nos levar à perda da separação. A briga com os filhos pode fazer com que eles saiam de casa. Enfim, a briga no emprego pode fazer com que você seja demitido. E nós sabemos que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, precisamos lutar de forma legítima, porque já temos a promessa de que nós somos vencedores. Só que o que a gente tem visto é que as pessoas, até elas acabam de alguma forma entendendo que elas estão guerreando contra as trevas, mas elas são enviadas a guerrear, a lutar, mas mesmo assim voltam às vezes derrotados. E aí eu quero me aprofundar um pouco mais hoje dessas ministrações que a gente começou falando as semanas atrás, porque se temos para a nossa vida promessas, e uma delas que nós somos mais que vencedores, não podemos aceitar a derrota. Não podemos viver como derrotados. Podemos talvez não estar no final da guerra, mas você não pode abaixar a cabeça dizendo, perdi. Antes, temos que lutar legitimamente para que a gente tenha certeza que no final a vitória é nossa no nome de Jesus. Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua onde moramos, seja na nossa cidade. Foi liberado por Deus a sua palavra que nos fez mais do que vencedores. Que já temos recebido todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, para isso, o que Deus colocou no meu coração é que eu deveria falar um pouco mais com os irmãos desse texto que nós lemos, que é o texto que aborda sobre a armadura de Deus, e ajudar os irmãos a se posicionarem de forma legítima para que na guerra você possa vir aqui testemunhar a sua vitória. Amém? Eu quero muito, muito mesmo, suas bênçãos chegando às suas mãos. Procure seu líder, fale com ele, olha, avisa o Marcelo que eu gostaria de no término desse tema, dessa ministração, ir lá na frente e contar o que Deus está fazendo. Eu espero que a gente tenha muitos irmãos que testemunhem aqui na frente o que Deus está fazendo. Então, se recebeu sua vitória, conte para o seu líder vai vir até mim e nós vamos separar um momento para você compartilhar o que Deus está fazendo, quando a sua vitória chegar nas suas mãos. Então tome posse dela, no nome de Jesus. Bom, por que nós vamos enfrentar às vezes o inimigo e saímos perdendo? Perdemos às vezes porque não atentamos para todas as orientações que nos são deixadas, ao de fato lutarmos contra aquele que está usando as pessoas para nos ferir, para nos machucar. E precisamos pôr em prática tudo que a palavra de Deus orienta, para que você seja bem-sucedido. E uma das coisas que a palavra de Deus ela fala é que quando nós formos para a guerra e lutar contra aquele que está usando as pessoas, nós não podemos esquecer de estarmos revestidos da armadura de Deus. Eu acredito que muitas pessoas estão indo guerrear
mas não estão revestidos dessa armadura. E se você não estiver, você vai se ferir. Nosso irmão Paulo discernia muito bem sobre esse assunto, tanto que ele consegue escrever para os irmãos e falar para os irmãos dessa cidade que ficava lá em Éfeso, dessa igreja que ficava em Éfeso. Ele sabia que lá haviam muitas batalhas, existiam demônios que atuavam em todos os níveis, tomavam conta da cidade, que atuavam nas casas, nos lares. Ele vai dizendo: olha, vocês estão aí lutando contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra hostes da maldade. Então ele classifica dizendo: ó, existem muitos níveis de demônios aí, poderosíssimos. Quando vocês forem lutar contra eles, estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Parece que ele fala isso 2 vezes. Exatamente para que os irmãos, ao enfrentar o diabo, ao enfrentar o espírito maligno, ele pudesse ir para essa guerra, não voltar ferido e ser vencedor. O que eu quero analisar com vocês são os apetrechos dessa armadura, em que Paulo tem a preocupação de enumerar quais eram os apetrechos e dizer para os irmãos como eles serviam. E ele começa falando que eles deveriam se revestir de toda a armadura e eles deveriam primeiro cingir os lombos com a verdade. Então ele está falando da sustentação da vestimenta, que seria o cinto. Olha, você, ao se preparar para a guerra, você precisa estar cingido da verdade. Depois ele disse: olha, coloque agora a couraça da justiça. Depois ele disse: calce os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Depois ele fala assim: olha, pegue e leve o escudo da fé. Use o capacete da salvação. E não esqueça, use a espada do Espírito. Claro que se nós agimos de forma racional, nós não vamos entender muito bem isso. Você vai dizer assim: como é que é esse negócio? Se a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito, eu tenho que botar uma armadura. Quando ele fala dessa armadura, ele está falando de uma armadura espiritual. E na verdade essa armadura espiritual é um posicionamento que nós temos que ter. E quando nos posicionamos dentro desses tópicos que ele disse, nós podemos enfrentar o diabo e derrotá-lo. O que eu quero hoje é identificar com você se você está revestido dessa armadura, porque nós estamos numa guerra. Estamos todos os dias aqui às 8h30, nos reunindo em oração, orando pela entidade que tem atuado nessa região, como nós já temos falado, orando, como os irmãos estão vendo ali, várias anotações que foram dos irmãos que eu falei: olha, você que identificar, quando você identificar uma atuação espiritual das trevas na sua casa, anote, traga para ali. Nas nossas orações aqui nós vamos orar e estabelecer e determinar que esses espíritos que estão atuando no seu lar saiam. E nós vimos ali vários papéis com várias atuações espirituais das trevas. Quer dizer, a maioria tem mais de uma situação, quase todos ali têm uma lista enorme. Quer dizer, nós, dentro dos nossos lares, estamos guerreando contra vários espíritos diferentes. Talvez não tenha ninguém ali que tenha colocado só um hit. Na minha casa, o único problema que eu enfrento é com espírito de confusão. Não é assim não. Ali tem várias manifestações espirituais que os irmãos relataram. Então, não é uma guerra qualquer. Fizemos um levantamento do que realmente está acontecendo dentro dos nossos lares. E temos nos reunido diariamente. Só que eu não quero que você saia perdendo, eu quero que você ganhe. Estamos aqui para isso. Para que você ganhe. Então, meu papel é ver se você está preparado,
revestido com a sua armadura, pronto para ir para a guerra. É mais ou menos como acontecia na minha época de quartel. A gente, quando ia para o serviço, a tropa precisava estar enfileirada e o comandante da tropa ele ia lá fazendo ali um levantamento, se estava todo mundo ali uniformizado, preparado, armado, pronto para ir cumprir a missão. Então, é meu papel aqui, que tenho sido o condutor de vocês, para guerrearmos contra o mal e obtermos a vitória, identificar com vocês se vocês estão revestidos dessa armadura. Para isso nós vamos então fazer uma análise mais minuciosa de que características são essas e você vai identificar em você. Se você perceber que falta alguma dessas peças, né, na sua vida, então digo para você hoje, agora é a hora de você se posicionar, porque você será o alvo do adversário. Ele não vai atingir os que estão com as suas armaduras, vão atingir os que estão vulneráveis. Então, espero que ninguém esteja vulnerável. Então, para fazermos essa análise, o que eu quero compartilhar com vocês? Ele diz o seguinte: primeiro, os nossos lombos precisam estar cingidos com a verdade. Sua pergunta talvez seja: o que é isso? Bom, a gente sabe que o cinto sustenta a vestimenta, a roupa. A roupa, ela é a nossa apresentação. A roupa fala. Você bota um pijama, você está dizendo que vai para onde? Para a cama. Não é assim? Você bota um tênis, uma calça leg, uma blusa compridinha, você vai para onde? Academia. Você bota uma roupa muito social, sapato alto, você vai para onde? Uma festa. Então a roupa fala. Então, quando se refere aqui a cingir os lombos, isso é sustentar a roupa, ele está falando do nosso testemunho, porque o nosso testemunho fala. Fala mais do que nossas palavras. Essas ações, ela tem muito mais força do que nossas palavras. Tenha certeza disso. Só que ele diz o seguinte: para você ir para a guerra, você precisa estar cingido com a verdade. Isso é, o seu testemunho ele tem que ser verdadeiro. Repita comigo: meu testemunho tem que ser verdadeiro. Bom, parece que de uma forma assim muito superficial você pode dizer: graças a Deus o meu testemunho é verdadeiro. Vamos analisar se é. Muitas vezes, eu não respondo por vocês, mas por experiências que eu já presenciei, já vivi, com outras pessoas que eu caminhei, em outro estado, no meu estado, muitas pessoas, o testemunho ele não era verdadeiro, era um testemunho mentiroso. E quando a pessoa tem um testemunho mentiroso, tenha certeza de uma coisa: ela jamais vai vencer o diabo. Sua pergunta seja: o que seria ter meu testemunho ser um testemunho mentiroso? Muitas coisas que nós fazemos, ou falamos, ou agimos, se nós não tivermos cuidado, não é verdade. E aí a gente precisa estar atento a isso. Porque se não for verdade, é mentira. Vamos falar do nosso relacionamento com Deus. Você diz para Deus: Deus, eu te amo. Você já falou isso para Deus? Quem já falou isso para Deus aqui, levante a mão. Ok. Só que quando você diz para Deus: Deus, eu te amo, Deus entende que você está dizendo: eu sou comprometido em praticar a sua palavra. Porque Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas quantas vezes somos confrontados em praticar a palavra, mas nós não a fazemos? Não praticamos. Em muitas coisas somos confrontados. Somos confrontados a agir com mansidão, mas quando contrariado, perdemos a cabeça. Somos confrontados a agir com humildade, mas quando alguém nos chama atenção, a gente se ofende.
somos confrontados a liberar perdão, mas muitas vezes cantamos aqui, mas não falamos com algumas pessoas porque estamos magoados. Então, quando você diz para Deus, eu te amo, você está sendo verdadeiro ou mentiroso? Não escutei. Verdadeiro ou mentiroso? Então, seu testemunho perante Deus não é verdade. Como já vi casos de muitas vezes a pessoa, ela nos passar uma imagem de uma pessoa extremamente abençoada e que no nosso convívio da igreja ela é um anjo. E glória a Deus por isso. Você diz assim, olha que benção aquele irmão, uma benção, né? Irmão abençoado, tem um sorriso bonito, lá no culto ele dá um glória a Deus alto, né? Glória a Deus, não é assim? Mas quantas vezes eu conheci anjos na igreja e demônios na sua casa? Que na sua casa não tem o mesmo testemunho que tem na igreja. Se isso acontece, seu testemunho é verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso. Vamos falar do nosso relacionamento com as pessoas. Quantas vezes eu presenciei, eu não estou pegando um exemplo aqui não, estou falando de coisas que eu digo lá atrás, que serve só para a gente como exemplo. Eu presenciei pessoas falarem assim, olha, o que o senhor está dizendo é uma verdade, o senhor é uma bênção. E por trás, não concordo não, e mete o malho. Não precisa nem ser só com pastor, às vezes com pessoas mesmo. Você dá aquele sorriso bonito, né? Mas você no fundo diz assim, tem que aturar esse fulano. Você está sendo verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso. Você tem coragem de falar para os outros o que você pensa da pessoa, mas para a pessoa mesmo você não fala. Para a pessoa você... você é uma benção. E para ela que você deveria falar o que você está vendo de errado, você fala para os outros. Então, quantas vezes nós queremos guerrear contra as trevas, mas nossa vida não é verdade. Já vi casos de que as pessoas elas passam a imagem que elas têm um casamento maravilhoso. Conta para todo mundo, meu casamento é uma bênção. Glória a Jesus. Mentira. A vida dela conjugal é um inferno. O que ela faz? Esconde porque ela não quer que ninguém saiba. Mas ela não vive isso. Ela pode até falar isso, mas não vive. E assim vai por diante. Nossas ações, nossas palavras, falamos aquilo que na verdade não é o que nós acreditamos. Contamos daquilo que na verdade nós nunca vivemos. E dessa maneira, jamais vamos vencer as trevas. Nós precisamos ser autênticos. Marcelo, você fala o que pensa para as pessoas? Falo. Se eu achar que você está errado, eu falo. Irmão, você está errado. Não vou falar gritando, nem ofendendo, nem xingando, porque Jesus não me ensinou assim. Mas nós temos que falar para as pessoas o que nós pensamos delas. Então, tenha identidade. Uma vez eu estava com um irmão, lá no Rio de Janeiro, e esse irmão chegou perto de mim e falou assim, pastor, estou profundamente chateado com fulano. É mesmo? Fulano é assim, assado, é dessa forma, é dessa maneira, é disso, daquele jeito, e eu preciso ter uma conversa com ele. Boa ideia, acho que você tem que ter uma conversa com ele mesmo. Não, mas eu não aguento mais ele, é mesmo. Aí o fulano entrou. Quando o fulano entrou, levantou. Oh, meu amor, tudo bem? Como é que você está? E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? Depois eu chamei esse irmão e falei para ele, meu irmão, posso te falar uma verdade? Eu acho que o seu comportamento está errado. Você pouco sentou comigo, você está profundamente chateado, a pessoa chegou, você deu um sorriso como nada tivesse acontecido. Acho que o mínimo que você tinha que levantar a sério e dizer, sente aqui, eu quero conversar, eu, você e o pastor. Amados, tenham cuidado, porque às vezes nós não somos verdadeiros. E se estamos guerreando contra as trevas e você não for verdadeiro, você vai tropeçar. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, seja verdadeiro. Segunda característica da armadura, ele diz que nós devemos estar revestidos com uma couraça
da justiça. O que era couraça era uma vestimenta que cobria o tronco, em que se alguém tentasse enfiar uma espada ou a lança, não conseguia, porque era utilizado ali uma série de materiais resistentes para poder impedir da pessoa ser transpassada. E ele diz o seguinte, vá para a guerra, mas você precisa estar revestido de uma couraça de justiça. Para a gente vencer o diabo, a gente tem que ir com essa couraça. Agora, vamos avaliar se temos andado com a nossa couraça ou não. Quando ele diz couraça de justiça, temos que ser, em tudo, temos que agir com justiça. Se você andar com justiça, o diabo não tem como te ferir, te machucar. Você está com a couraça. Só que eu sempre digo para os irmãos, eu vou repetir aqui. Há coisas na vida que a gente tropeça, e eu digo que as pessoas elas não tropeçam nas grandes pedras. Elas tropeçam nas pequenas. Às vezes você se acha uma pessoa justa. Você se acha uma pessoa justa? Sim ou não? Se você não se acha uma pessoa justa, então você precisa se ajustar. Porque o diabo não vai, com certeza, ser derrotado por você. Temos que ser o quê? Repita comigo. Eu tenho que ser justo. Vamos falar como é que a gente poderia aplicar isso no nosso dia a dia? Você passa numa loja, vou pegar as irmãs como exemplo, posso? Eu passo numa loja, ou melhor, você passa numa loja e você vê uma bolsa linda. Alguém aqui já passou numa loja e ficou olhando para uma bolsa linda? Das mulheres aqui? Já? Quase todas elas, né? Acredito que se eu mandar levantar a mão, tem que perguntar as que nunca olharam para uma bolsa linda numa loja. Porque a maioria já deve ter feito isso. Essa bolsa custa caro e você diz assim, eu vou comprar essa bolsa porque vai combinar com o meu vestido. Bom, né? Já pensou assim? Já, né? Só que tem um detalhe. Você quer comprar uma bolsa linda que é cara para combinar com o seu vestido, mas você está devendo pessoas. Porque você deveria ter pago essas pessoas, o prazo venceu, você não teve recurso. Mas o que você fez? Mesmo assim, você foi lá e comprou a bolsa. É justo você comprar uma bolsa cara enquanto você deve alguém? Sim ou não? Não. E você está lá, sai diabo. E por que ele não sai? Porque você tem na sua casa a bolsa. Por isso que eu falei que a gente tropeça nas pequenas pedras. Eu vou mais além agora, eu vou para os homens. Posso usar vocês, homens, como exemplo? Vocês vão ficar chateados comigo, não? Posso, né? Você olha uma mulher linda e diz assim, vou me casar com ela, mas ela tem um filho. E você leva a mulher e o filho junto. Você está apaixonado, não está? Se tiver dois, você leva também, não leva? Apaixonado, um cara apaixonado leva até uma dúzia de filhos. Só que tem um detalhe. Você pega a mulher, traz o filho e ela engravida de você e você está felicíssimo da vida. Porque agora ela vai ter um filho seu. Só que esse filho, ao nascer, você fica cego por ele, porque é tudo que você queria. Nasceu um menino. Meu sonho era ter um menino. Essa criança, ela cresce um pouquinho, mas essa mulher com quem você casou, ela tem um outro filho que não é seu. E o que você faz? O que é seu, você dá tudo. E o que é seu enteado, você só dá o básico. O seu você dá um celular, o seu você dá uma moto, o seu você dá um carro e o outro se vira que o pai dele dê para ele. Não é assim que muitos fazem? Só que quando você decidiu casar com ela, o filho não já existia? Você não trouxe, você não aceitou com o filho tudo? Então se ele aceitou, os cuidados seu. Agora você acha justo você dar tudo para um filho e não dar para o seu enteado? Porque eles são crianças, não entendem. Aquele vai crescer ali e ele vai se sentir rejeitado. Porque você claramente demonstra que você tem preferência. Você está vendo a criança sofrer porque o irmãozinho tem e ele não tem.
E aí você está lá orando, Deus opera. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Se você for injusto, Deus não vai atender. Vocês estão vendo quando existem uma série de coisas que muitas vezes nós agimos com injustiça. Vou dar um terceiro exemplo. Você contrata uma pessoa para trabalhar para você. E você chega para essa pessoa e diz assim, olha, eu vou te dar só R$400 para você trabalhar para mim. Só que você tem condições de pagar mais. E por que você não paga? Ah, porque a cultura aqui paga-se no máximo isso. Bom, mas a lei ela não estabeleceu um valor mínimo para você pagar um funcionário? Não existe um salário mínimo? Existe ou não existe um salário mínimo? Existe. Bom, eu não posso dar mais porque eu não tenho, então ok, vamos aqui fazer uma negociação. Mas quando você diz assim, olha, eu só posso te dar 400, mas você está juntando dinheiro para trocar o teu carro, você está guardando dinheiro para a tua viagem que você vai fazer para outro estado, e você na verdade tem e não dá, você está sendo o quê? Injusto. Aí a pessoa, mas Marcelo, isso aqui é a cultura da cidade. Mentira, isso é a injustiça da cidade. Existem muitos que estão ganhando muito e pagam a mixaria aos seus funcionários, pelo menos digno de um teto, como o nosso Estado estabelece, deveria ser feito. E aí sabe por que Deus não ouve as suas orações? Porque Deus diz que Ele ouve lá o clamor da alma do trabalhador, que clama contra você. Então, às vezes, nós não percebemos, em muitas áreas, nós cometemos injustiça. E quando cometemos injustiça, nós estamos exatamente retendo nossas orações e dizendo para o diabo, entra na minha vida porque você pode me derrotar. Nosso irmão Paulo diz que nós, ao enfrentarmos o adversário, nós precisamos estar revestidos da couraça da justiça. Então, um conselho que eu lhe dou, tudo que for injusto, remova da sua vida. Quer um conselho? Vá para casa, pegue o que não é seu, que você pegou emprestado e nunca devolveu. Você tem aí com você um monte de coisa que você pegou e nunca devolveu. Ah, fulano não precisa não, vai ficar para mim. Não, é justo ficar com uma coisa que não é sua? Sim ou não? Então devolva o que você tem, ou melhor, que você pegou emprestado e não devolveu. Por quê? Porque Deus não compactua com aquilo que é injusto. Para vencermos o inimigo, precisamos estar revestidos da couraça da justiça. Próximo acessório desse vestimento de guerra. Ele diz assim, precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, a gente sabe que se ficarmos andando descalço o tempo todo, somos vulneráveis a pegar um resfriado, somos vulneráveis a furar o pé, não é assim? Então, quase sempre andamos calçados. Paulo diz para os irmãos, olha, vocês vão enfrentar o inimigo, mas vão calçados. E calçados com a preparação do Evangelho da paz. Aí você me pergunta, Marcelo, que negócio é esse? Vou te falar. O que ocorre? O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Então, Deus, Ele através de Jesus nos deixou boas novas. Essas boas novas são os seus ensinamentos. E Ele disse assim, esteja calçado com o Evangelho da paz. Isso é, você precisa ter uma base, um conhecimento do que Jesus disse e do que Ele falou, para que você não seja atingido pelo teu adversário. Você não se fira, não se machuque. Você está indo para a guerra. Mas onde está a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que nós dizemos assim, mas a Bíblia é muito
Tem muitos livros, é difícil de ler tudo isso, eu não consigo gravar, eu não consigo entender. Eu nunca vou saber tudo. Bem verdade que nenhum de nós talvez vamos saber tudo. Só naquele grande dia que o que é revelado há de se manifestar e nós teremos um pleno conhecimento do Senhor. Mas existem coisas importantíssimas que nós não podemos abrir mão. De tudo que está escrito nas Escrituras, você precisa ter um domínio dos ensinamentos de Jesus. É tão importante, no momento em que Deus inspirou os homens a juntar todos os livros e formar a Bíblia, você vai prestar atenção que pelo menos a história de Jesus e seus ensinamentos se repete 4 vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acredito que Deus já fez isso de propósito para gerar no nosso coração o compromisso de a gente memorizar o que está escrito ali, o que Ele ensinou, o que Ele disse. E qual é o nosso grande problema? A gente se fere porque a gente não está bem calçado. E se você não está bem calçado, o diabo vai te dar uma rasteira. Porque em muitas situações que o diabo lhe atua, você se livra dele porque você está calçado na verdade. Você sabe o que fazer. Eu vejo irmãos se metendo em encrenca, se metendo em confusão, se metendo em briga, irmãos tendo problema com família, entrando em crise em casa, por um único motivo, porque eles não são calçados. Na hora de tomar as decisões, de usar as palavras, de dialogar, de conversar, de tentar resolver, ele não tem o conhecimento do que as Escrituras diz, do que Jesus disse sobre os relacionamentos, sobre até mesmo a nossa postura diante de atuações demoníacas, enfim, uma série de coisas, e por não ter uma boa base, você se fere. Então, conselho que eu dou para você, talvez você não conheça toda a Bíblia, você vai envelhecer no Evangelho e nunca vai entender tudo, mas tenha compromisso com o Evangelho. Tenha compromisso com as boas novas. Tenha compromisso com os ensinamentos de Jesus. Você tem que saber isso de trás para frente, de frente para trás, de olho fechado, de olho aberto. Você precisa conhecer. No nosso ministério, você tem tido todo o suporte para isso. Você só não conhece se não quiser. Você pode ir lá no YouTube, tem lá, Didaquê, é toda a doutrina de Jesus. Agora a gente está também passando os fundamentos. Se você quiser, você já tem até em áudio, tem os fundamentos e agora está indo em vídeo também. Tem todas as aulas aqui que se passam semanalmente, você pode vir às terças-feiras, vir quantas vezes for necessário até você memorizar. Então Deus jamais vai cobrar de mim e dizer assim, Marcelo, a culpa é sua porque você não ensinou, porque ensinar eu ensino. Agora pratica quem tem temor de Deus e quem quer vencer essa guerra. Então o conselho que eu dou para vocês, se calcem com a verdade, porque senão vocês vão se ferir nessa guerra. Outra característica importantíssima, ele diz assim, que nós devemos levar o escudo da fé para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. O que seria os dardos inflamados do maligno? Um dardo é aquilo que você lança. Alguém já lançou dardo aqui? Já lançaram o dardo? Bota aquele alvozinho, acerta. O diabo, ele lança os dardos dele. Lança em direção a você. Vou falar de alguns dardos que são lançados. Quer ver? Você está muito bem, daqui a pouco diz assim, está vendo a sua vida? Você está na igreja, nada muda. Aí, olha o dardo. É mesmo, minha vida nada muda. Aí, você está na igreja há tanto tempo, teu marido está piorando. É mesmo, depois que eu entrei para a igreja, meu marido piorou. Olha os dardos sendo lançados. Aí ele começa a lançar contra você uma série de coisas, exatamente para poder afastar você de quem? De Deus. Porque sabe qual é o resultado final? As pessoas dizem assim, vou chutar o balde. Alguém aqui já falou em chutar balde? Já falou? Muitos aqui devem falar, vou chutar o balde, vou largar tudo, vou abandonar tudo. Por quê? Porque foi atingido por um dardo inflamado. Às vezes você já, fulano não gosta de mim, como é que pode da igreja? Você acha que a pessoa não gosta de você, ela não disse isso, você acha? Ou você diz assim, fulano está falando de mim, e como é que você sabe? Não, mas eu estou achando que isso pode ser ele. Quantos dardos são lançados contra a nossa vida para deixar a gente mal? E aí a Bíblia diz que nós precisamos ter o escudo da
Fé. Mas por que escudo da fé? Porque pela fé, teu marido problemático vai se converter. Amém? Pela fé, o teu irmão que dá alteração para os teus pais vai se converter. Amém? Pela fé, Deus vai mudar a sua realidade dentro de casa com seus filhos. Amém? Então, quando você usa a fé, mesmo que os seus olhos não veem, você crê que Deus é poderoso para mudar aquela situação. Agora, se você não tiver o escudo, significa que você não vai usar a fé. E você não vai usar a fé, você vai usar a razão. E às vezes a razão nos faz acreditar que Deus não está conosco, que Deus não está na nossa vida, que não está no nosso meio, que Deus não está trabalhando em nosso favor. Porque somos racionais. Só que é muito importante entendermos o seguinte: ainda que Deus não fizesse aquilo que você quer, Ele não é responsável pelas suas circunstâncias. Se teu marido é problemático, foi você que escolheu ele, não foi Deus. Se você está em crise com a sua família, foram as suas escolhas, e da sua família também não foi Deus. Não podemos responsabilizar Deus pelas coisas erradas que acontecem conosco. Porque o diabo ele diz isso aí, cadê Deus? Onde está Deus? Como Deus tivesse alguma obrigação. Deus ele tem o poder de mudar? Tem. Se você quer ele muda, muda. Se você guerrear contra as trevas, os demônios sai. Mas não cobre de Deus. Porque se alcançamos as coisas é pela sua graça. Sabe o que significa a palavra graça? Muitos aqui não sabem. Ai, graças a Deus. É a graça de Deus sobre a minha vida. Sabe o que significa graça? Alguém sabe? Favor não merecido. Deus vai ouvir tua oração, mas tu não merece não. Deus vai salvar o teu marido, mas tu não merece também não. Deus vai mudar a tua história, tu também não merece não. Porque se você for pegar o teu passado, for pegar o meu passado, a gente tem um passado não é muito bom não. Deus tem todos os motivos para não olhar nunca mais para a gente. Concordam comigo? Todos nós. Pega o seu passado e você vai ver que de Deus você não merece nada. Mas pela graça, Deus ele apagou os nossos pecados e nos abençoa. Mas não deixe os dardos inflamados atingir você. Como? Ande sempre com o seu escudo da fé. Você pode não estar vendo com seus olhos carnais, mas você crê que Deus é poderoso para mudar, para transformar, para libertar, para restaurar, para fazer o impossível. Amém, amados? Amém. Diga para o seu irmão aí, pega o seu escudo da fé e ande com ele todo dia, 24 horas. Vamos falar agora do capacete da salvação. Paulo disse assim, coloque o capacete da salvação. Vá para a guerra, vá com o capacete da salvação. O que seria o capacete da salvação? Bom, capacete protege o quê? Para proteger a cabeça, certo? Paulo quando diz assim, vá com o capacete da salvação, ele diz o seguinte, vá com a sua cabeça protegida. Como é que a gente protege a nossa cabeça? Primeiro, protege do quê? Muitas das guerras que o diabo consegue nos derrotar, ele derrota a gente aqui, ó. Ele derrota a gente na mente. Ele às vezes nem faz nada. Ele só te sugestiona, te influencia. E quando você vê, ele está derrotado. E a gente precisa ter cuidado. Porque a gente precisa ter domínio e controle dos nossos pensamentos. Não sermos levados por ele. Muitas vezes ficamos mal por aquilo que estamos pensando. Que se não tivéssemos pensado naquilo, não estávamos mal, estávamos bem. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Se uma pessoa me procura e diz assim, pastor, não aguento mais meu marido. E eu digo, por quê? Meu marido não conversa comigo. Não tem muito diálogo, não me dá muita atenção. Então eu não aguento mais, vou me separar dele. Aí eu pergunto assim, isso é só uma ilustração, tá? Não estou me referindo a ninguém, não. Aí eu pergunto para a pessoa assim, me diz uma coisa, seu marido te trai? Graças a Deus, não.
Seu marido, ele é o provedor da casa? Graças a Deus é. Seu marido te bate? Nunca encostou um dedo em mim. Seu marido é um bom pai? Um excelente pai. Seu marido é uma pessoa direita? Graças a Deus é uma pessoa direita. E por que você quer largar seu marido mesmo? Aí ela, é verdade, eu nunca olhei para o meu marido por essas qualidades que ele tem. Isso ela estava super mal, querendo se separar, porque o marido tinha um problema. Mas ela não conseguia enxergar as qualidades. Uma situação dessa assim, minha irmã, amarre o seu marido, bote uma algema nele, não largue. Marido igual a esse é difícil de achar no dia de hoje. Se tu largar ele fora, umas 10 vai voar em cima dele e depois tu vai querer de volta e não vai conseguir, hein? Você quer dizer então que eu tenho que aceitar? Não, a gente vai tentar ajudar você e seu marido a resolver um problema. Mas, olhe para as qualidades que ele tem, você vai ver que o seu problema não é tão grande quanto você imagina. Então, o que eu percebo? Muitas pessoas, elas vivem em crise porque elas são sugestivas, elas têm a mente fraca. Elas são manipuladas com facilidade. O diabo às vezes aumenta a coisa, faz ela enxergar um problema gigantesco, no qual na verdade ela não está vivendo, mas ela acredita que está vivendo aquele problema. Pessoas assim perdem fácil a guerra, porque o diabo sabe quem tem mente fraca, quem é a cabeça fraca. Tem pessoas que vivem sofrendo sem necessidade. Vou dar um outro exemplo. Seu marido chega às 7 horas. Deu 7h30, ele chegou. E antes dele chegar, aquela meia horinha, você já está super mal, porque você acha que está com outra mulher. Você estava muito bem o dia inteiro. Deu 7 horas da noite, em 20 minutos o seu dia acabou. Porque a sua mente começou. Ele está com quem, fazendo o quê, conversando com quem, que mulher é essa? São 7h30. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que o marido tinha chegado 20 minutos atrasado. Eu falei assim, deu tempo de ele pegar a outra, fazer um monte de coisa? Pastor, dá sim. Atrasou 20 minutos para chegar em casa. Você vê que quantas pessoas têm a mente fértil para o mal. E aí sabe o que acontece com elas? Não vivem. Elas sofrem. Aí elas começam. Como é que será as mulheres que trabalham na empresa, no trabalho dele? Será que elas olham, não olham, conversam, não conversam? Aí começa uma perturbação na mente. Certo? Você vê um irmão passar na rua, esse irmão não falou com você, esse irmão está chateado comigo. Você começa a imaginar, bem que eu percebi que no culto naquele dia ele não olhou para mim. Vou sair da igreja. Quantas coisas na nossa vida nós somos derrotados porque a gente viaja. Pare de viajar. Coloque os pés no chão e entenda. Sua mente, ela não pode ser mais o lixo do diabo. Para você não deixar o diabo colocar lixo, coloque o capacete. Aí não tem como mais atingir a sua mente. E o que seria colocar o capacete? A palavra de Deus diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Começou a vir pensamento ruim, capacete da salvação. Como é que nós fomos salvos? Não foi na morte de Jesus da cruz? Então, vinham os pensamentos ruins, Senhor, o sangue de Jesus que foi derramado por mim, cobre a minha mente agora. Todo pensamento está repreendido da minha cabeça. Coloca a mão na sua cabeça, se estiver difícil, dá uma sacudida assim, para ver se... para ver se ela se vai para o lugar, né, que está fora. E diz, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Mas não deixe mais sua mente ser um lugar fértil para o diabo semear coisas ruins. Compreendeu? Tenha a mente de Cristo. Não seja uma pessoa negativa, com pensamentos negativos, com visão negativa. Ai, minha vida é um fracasso. Minha vida é uma derrota. Minha vida é uma infelicidade. Minha vida... Você tem tudo e está reclamando. Você quer ver o que é um fracasso? Você pega essas fotos, às vezes, de pessoas
em alguns lugares aí do mundo, que elas passam dias sem comer, não tem um teto para se abrigar. Olha a vida boa que você tem e não percebe. Você tem comida em casa? Tem. Você tem uma casa para morar? Tem. Glória a Deus. Você não tem família? Levanta a mão para o céu e agradece. Quantas pessoas não têm família nenhuma? Então, não deixe Satanás mais perturbar a sua mente. Grave isso. Amém? Coloca a mão na sua cabeça assim, ó. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. A partir de hoje, sua mente está limpa. Ande com o capacete da salvação. Pense nas coisas de Deus, nas coisas boas. E se o diabo mandar alguma coisa para os seus pensamentos, anula. Em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Para nós finalizarmos, ele diz que nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós, irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Nós precisamos usar a palavra de Deus. E como é que você usa a palavra de Deus contra o inimigo? Quem já teve uma experiência de estar em casa e de repente passar um vulto? Levante a mão, por favor, aqui. Rapaz, quanta gente. O vulto que passou na sua casa, dentro do seu quarto, com certeza é algum espírito mau. E Deus abriu os seus olhos para você ver que ele está correndo de um lado para o outro, com algum intuito. Aí, o que você faz? Certo? Não vou ficar mais em casa sozinho não, porque eu estou vendo o vulto. Vocês estão rindo, mas quem nunca agiu assim? Eu não entro em casa sozinho não. Chego em casa, eu toco a campainha. Tem alguém? Eu fico no portão esperando. Outro, se for na hora de dormir, cobre a cabeça pensando que cobrir a cabeça vai proteger você do demônio. É o que vai acontecer. Ou melhor, o que muitos fazem. A questão é, se você vê alguma coisa, agora eu vou falar sério com você. Se você vê alguma coisa, você precisa usar a espada, a palavra de Deus. Você tem que se levantar, estenda a mão para a direção que você viu o vulto e diz assim: espírito maligno, sai da minha casa. Você tem autoridade. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão os demônios. E se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Possivelmente naquele dia ou naquela semana vai acontecer uma coisa muito ruim. E essa coisa ruim com certeza vai prejudicar você. E por que aconteceu? Porque Deus mostrou quem estava se escondendo na sua casa, que entrou e você não fez nada. Então, tenha a autoridade de Deus, use a espada. Compreendeu? Ou se de repente você estiver num lugar e cai a pessoa endemoniada, o que você vai fazer? Alguns vão sair correndo. Outros vão pegar o telefone e assim: liga para o meu líder agora. Uma vez ligaram para mim 2 horas da manhã para expulsar demônio. Brincadeira? 2 horas da manhã não é fácil. Depois que você dorme. E o que você tem que fazer? Deus deu a você autoridade. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. Então o que você faça? Vai fazer? Expulsa em nome de Jesus. Use a espada contra o diabo. A palavra de Deus diz que Jesus estava jejuando e o diabo veio tentá-lo. Tentou a primeira vez, e aí disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus usou a palavra: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo colocou Jesus no alto do pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que não tropece com teu pé em alguma pedra. E aí ele disse, Jesus: mas também está escrito, olha usando a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Daqui a pouco o diabo mostrou toda a glória do mundo, todas as riquezas, e disse assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: retira-te, Satanás,
porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Quando o diabo ele tenta nos ludibriar, você tem que usar o que? A palavra, que é a espada. Paulo diz para os irmãos: olha, aí para a guerra, leve a espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Amém, amados? Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui, que na nossa guerra, nós temos que ir com a nossa armadura. E eu quero que você hoje aqui identifique se algum desses acessórios você não carrega com você. Ou você não está bem cingido, tem mentiras na sua vida, você não vive a verdade. Remova o que é mentira, mude. Couraça da justiça, você é injusto em alguma área. Mude isso, haja com justiça. Calçado os pés com a preparação do Evangelho. Não conheço toda a Bíblia, mas tudo que Jesus disse eu sei muito bem. Então, busque conhecimento. Carregue o escudo da fé. Não ande por vista, ande por fé. Olhe o invisível. Se você enxergar dessa forma, você vai aonde outros nunca irão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem anda por fé não anda por vista. Eu não olho a circunstância, eu olho a promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É assim que a gente tem que viver. Se Deus prometeu operar na sua casa, você está vendo a coisa de cabeça para baixo, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu salvar o seu marido, Deus vai cumprir. Então, tenha fé. Se Deus prometeu mudar a sua realidade, não olhe para a circunstância. Deus vai mudar a minha realidade. Então ande com você com o escudo da fé. Suas convicções fortes que Deus é com você e que através de você ou através de outro, Deus vai operar poderosamente em seu favor. E também tenha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use ela sempre que você precisar. Sempre que o diabo se levantar contra você, use a palavra de Deus. Ela é uma arma poderosíssima contra o diabo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós temos ministrado aqui sobre a importância de nós derrotarmos nosso adversário. E nós vamos até o dia 15 de julho jejuar. Se alguém que estiver no nosso meio aqui não entrou nesse propósito, quiser fazer parte do propósito, você está convidado. Marcelo, como é que eu faço? Passa a jejuar a partir de hoje até o dia 15. Para quem não está jejuando e quer jejuar, você escolhe uma refeição do dia e você abre mão daquela refeição. E você vai jejuar em favor de quê? Contra o espírito maligno que atua nessa cidade e que atua na sua família, dentro da sua casa. Jesus disse que castas de demônios saem com jejum e oração. E essa é a nossa missão. Decretarmos vitória contra as trevas. Expulsarmos quem está tentando nos derrotar. Em vez de ele pisar na gente, como muitos estão sendo pisados pelo diabo. Já ouviu essa versãozinha? Fulano está comendo o pão que o diabo amassou. Enfia o pão na goela do diabo adentro e diz assim: vai-te embora, em nome de Jesus. E se você estiver posicionado em Deus, você vai ter autoridade contra ele. Agora, as condições são essas. Você precisa estar revestido da armadura de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos uma família.